jornalista, escritor, fundador do jornal Pátria Latina. É baiano, quase cubano. Já atravessou a ponte aérea Brasil-Cuba mais de 50 vezes. Era amigo de Fidel Castro. Tanto que chegou a escrever um livro de viagens e utopias chamado Cuba, a culpa é de Fidel. Eu estou falando de Walter Schell. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite, Walter. Não, os agradecimentos eu acho que é mais da minha parte do que da sua, né? Agradeço pelo seu interesse de falar um pouco sobre o jornalista Walter Schell, sobre a convivência dele com Cuba, o livro que ele escreveu, e principalmente sobre o Pátria Latina, né? Que é um dos sites hoje de esquerda no Brasil mais bem avaliado. Schell, você é a pessoa certa para falar de Cuba. Conhece bastante a ilha, né? Já esteve por lá mais de 50 vezes. Agora em maio 56. Olha, já tem viagem programada de novo, é isso? Tá. Você tem costume de levar muita gente daqui. Conta um pouquinho dessas viagens a Cuba. Não é levar, eu não formo grupos, tá entendendo? Eu tenho alguns amigos que gostam de Cuba e sempre diz, olha, Walter, eu só vou para Cuba junto com você, porque eu não quero guia, não quero nada. Meu guia é você, onde você for eu vou. Então, eu já tenho um grupinho de amigos que todas as vezes, na maioria das vezes que eu vou para Cuba, eles vão também. Jornalistas, empresários? Não, hoje mais jornalistas, mais amigos. Eu já levei empresários, políticos, várias vezes, vários prefeitos para conhecer a questão da saúde, da educação. Por incrível que pareça, eu levei mais prefeito, mais político de direita interessado em conhecer do que os nossos companheiros de esquerda. A gente vai falar mais disso. Eu quero saber, inclusive, como foi que começou esse amor por Cuba? Como foi a primeira viagem? Isso já tem quase 30 anos. Estive em Cuba e eu já era apaixonado por Cuba antes de conhecer o país. Porque de tanto ler, parecia que eu já conhecia o país. Né? Eu lembro que nos anos 70, quando eu estava fazendo o curso, naquela época tinha um curso ginasial e o curso colegial, né, o tal do científico. Um turno era no colégio estadual, outro turno na Biblioteca Municipal de Feira de Santana, né, onde eu caía, entrava de cabeça naquelas enciclopédias e tal, pá. Biblioteca, por sinal, está lá acabada pelo meu amigo Colbert Martins. Feira de Santana. Mais de 3 anos e a biblioteca está fechada. Ele não sabe, tá entendendo, o quanto aquela biblioteca foi importante para a formação de vários hoje profissionais liberais, né? Anos passados. Então, veja bem, aí estive em Cuba e tal, pá. Antes de Cuba, eu já tinha o Notícias da Bahia, que está fazendo 40 anos agora. Foi site de informações. Um jornal de informação. Era um jornal impresso. Hoje ele está na internet. E eu comecei... Que ano? Foi fundado em 84. 84. Eu, Levi Vasconcelos e Elis Regina, que era minha esposa na época. Não era cantora, era uma jornalista. E eu dava muita matéria sobre Cuba, condenando o bloqueio e tal, essa coisa toda. Aí aconteceu eu viajar para Cuba. Aí comecei a conhecer o país. Tive a sorte de chegar até Fidel, de conhecer Fidel pessoalmente. E até hoje eu me pergunto como... É um fato interessante. Jornalista do Washington Post, New York Times, Le Figaro, um nome desse, e outros jornais
estavam pedindo entrevista a Fidel. Aí Fidel atendeu Walter Schell do Notícias da Bahia. Eu fiz amizade. Mas você foi para entrevistá-lo ou Não, estava eu estava lá? em Cuba, disse que queria conhecer Fidel. Ah, Aí, como eu era amigo de algumas figuras próximas a ele, como Coronel Relito, que era chefe da segurança pessoal de Fidel e médico particular de Fidel. Jorge Ferreira, ministro conselheiro de Fidel, ficava no Comitê Central aqui, a sala de Fidel do outro lado. Então eu tive a sorte de fazer amizade, e são meus amigos até hoje, com esse pessoal, e eles facilitaram tudo. Aí eu digo, Zorra, meu jornal, um jornal que sai uma vez no mês. com o nome da Bahia. Com o nome da Bahia e estou aqui. Aí tudo bem. Aí daí foi indo, teve outros encontros e tal. Essa foi a primeira matéria internacional do Notícias da Bahia? Não. Eu lembro que teve uma entrevista com Ernesto Cardenal, que era um dos líderes da Revolução Sandinista. Tá? Você que fez a matéria. Não foi eu que fiz, não, mas foi um companheiro do jornal, lá no Rio de Janeiro, que fez, que participou também da fundação do jornal, Zé Roberto Gomes Corrêa. Foi a primeira matéria, tá, do Notícias da Bahia, que já era um jornal de opinião. Aí passa aí quase 20 anos depois, uns 18 anos depois, eu estou em Havana, em um evento jornalístico, e Fidel estava lá todos os dias. O gostoso do evento não era aquele blá 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 blá. Era o bate-papo que no final da tarde... Pós-evento. Hein? Pós-evento. Depois do evento. A gente tinha com Fidel, porque a gente fazia o seguinte, das 9 às 15 horas, sem parada para almoço, durante 4 dias. E Fidel estava lá todos os dias. Quando terminava às 15 horas, ainda ficava um grupinho em torno, os mais chegados, em torno de Fidel batendo papo com ele. Que era o gostoso. Era eu, Lalo, quem mais? Uma turma grande. José Garcês, Lalo Laurindo Leal Filho, que tem um programa, inclusive, na TV Brasil. Tá entendendo? E outros. Beto Almeida estava lá também. Peninha, que tinha sido presidente da FENAGE. Então esse pessoal ficava ali em torno de Fidel, batendo papo. Aí foi quando Fidel, numa conversa assim, sugeriu, disse que seria interessante que surgisse na América Latina publicações para contrapor o que a grande mídia fala, que a grande mídia... Grande mídia, no caso, internacional? A grande mídia internacional. A grande mídia não critica o bloqueio, a grande mídia não defende os palestinos, a grande mídia é a favor do neoliberalismo e mais uma série de coisas. E Foi daí, Schell, que surgiu, então, o Pátria Latina? E eu levei 1000 exemplares do Notícias da Bahia, que a manchete, esse evento foi em outubro de 2001. Em setembro de 2001 aconteceu o negócio das Torres Gêmeas. A manchete do Notícias da Bahia era o Império de Joelhos. Terrorismo fora de casa provoca terrorismo em casa. E as torres desabando. E dei um exemplar a Fidel Castro. Ele olhou, e eu ali na frente, com a maquininha só batendo. Na hora que terminou o evento do dia, ele levou o jornal, um bocado de jornalista deixaram o jornal lá em cima da cadeira e tal, o Fidel levou o exemplar. No outro dia foi que Fidel veio sugerir. Então, como eu já tinha essa experiência de jornal impresso, eu digo, eu vou fazer. Aí cheguei para a galera, você topa escrever?
mas Baiano, como é que a gente vai fazer um jornal? Precisa de recursos. Eu digo, você escreve e deixa o resto comigo. Você escreve, tudo bem. Tá. Isso foi em outubro, quando foi em fevereiro saiu a primeira edição, impressa, do Pátria Latina, 72 mil exemplares. Mas o Notícias da Bahia continuou aqui. Continuou, mas continuou de uma maneira Regional. que tinha o Notícia da Bahia, era um jornal de opinião, tanto que a gente fazia o seguinte, era um caderno de opinião e outro de municípios. Então, para mim foi fácil fazer o Pátria Latina, que era uma coisa de opinião, mas uma amplitude maior. Muitos dos companheiros que escreviam por Notícia da Bahia, como Fausto Wolff, que foi fundador do Pasquim, e outros, migraram para o Pátria Latina. Eu levei Hélio Fernandes, da Tribuna da Imprensa, Tasso de Castro, que foi fundador do Pasquim, também passou a ser colaborador, Luiz Fernando Veríssimo, todo esse pessoal eu levei. Né? E tive aí o grande apoio de Fidel. E Fidel, além de escrever, Fidel abriu as portas da Prensa Latina, que é uma agência cubana de notícias, que tem escritório em todos os países do mundo. Então eu tinha notícias de todos os países do mundo, principalmente aqui da América Latina. Tá? Aí eu tive a oportunidade, através de Fidel, de conhecer Eduardo Galeano, Gabriel Garcia Marques, e escreviam para o jornal. Tá? Depois veio Chomsky não cheguei a conhecer, mas foi através também de Cuba. Tá? Inácio Ramonet, diretor e editor do Le Monde Diplomatique, também. James Petras e mais uma quantidade enorme de bons colaboradores. Eu até ficava brincando assim, eu digo, rapaz, olha que coisa. Eduardo Galeano, Chomsky, Petras, Gabriel Garcia Marques. Então, ano-luz na minha frente. Agora só tem um detalhe, aqui eu sou o chefe deles, Fidel. Eu tinha artigo de Fidel que às vezes, não, esse daqui eu não vou botar, não, tá muito longo, tal, pá, isso, aquilo. Mas era constante na publicação. Depois do número 30, nós migramos, aí aquelas dificuldades que você conhece muito bem, nós migramos para a internet. E aí o número de acesso, aí se eu tinha 72 mil exemplares, e dizem aí, segundo as pesquisas, que cada exemplar passa pela mão de 7 pessoas, então dá 280 mil. Aí quando eu fui para a internet, milhões. E aí nós estamos aí até hoje, fizemos 21 anos agora em fevereiro. A ideia nasceu em outubro de 2001. O jornal foi lançado em fevereiro de 2002. Então estamos com 21 anos. Aí, através de Pátria Latina, olha só, quem abriu as portas do Pátria Latina foi Notícia da Bahia. Mas depois Pátria Latina cresceu de uma maneira assim que eu cheguei... Olha, eu estou lendo aqui que tem Pátria Latina, Vietnã Hoje, inclusive você está com a camisa do Vietnã hoje, não é? Tem Irã News, o Notícias da Bahia, que você já falou, tem Angola Hoje em Dia, Revista Pelo Mundo e Cuba Hoje. São 7 sites. Agora, tudo isso, tirando Notícias da Bahia, tudo isso é filho do Pátria Latina e neto do Notícias da Bahia. Porque o Notícias da Bahia mais de 20 anos. É pai e mãe do Pátria Latina. Então, através do Pátria Latina, olha só, aí eu ganhei o mundo. Eu fiquei amigo de Rafael Correa, presidente do Equador, que me fez uma homenagem, me dando uma placa amigo do Equador. Conheci um sem número de
embaixadores de diversos países. Viajei para diversos países, continuo viajando. Através do Pátria Latina, eu fui convidado para participar de um evento no Irã, na capital, Teherã, sobre a Intifada Palestina, a segunda Intifada Palestina. Eu conheci Ahmadinejad, Mahbub Ahmadinejad, conheci também o Ayatollah Khamenei. Com esse eu não fiz amizade, mas teve contato, né? Tive contato, mas com Ahmadinejad fiz amizade. Tanto que eu me entusiasmei tanto com o Irã que lancei o Irã News. Ele abraçou a ideia. No lançamento, lá em Teherã, ele foi. Tem fotos aqui no celular dele, baixinho e tal, pá, tá entendendo? E na viagem que ele fez ao Brasil, fui convidado. Então, tudo isso Pátria Latina. Aí vem, vamos fazer um site sobre Angola. Por que eu cheguei até Angola? Por causa do Pátria Latina. Por que eu cheguei ao Vietnã? Que é um site que é o meu xodó, adoro o Vietnã. Né? Porque cheguei por causa do Pátria Latina. Porque as embaixadas, elas trocam informações entre si, aí de repente, nós estamos querendo fazer uma publicação, quem poderia, você poderia dizer, conhece algum jornalista? Eu conheço um de confiança, tal, isso, aquilo, tal, tá achando. Vamos voltar a Cuba, Shell. Hoje você mora em Salvador, nasceu em Feira de Santana. Mas você sempre está em Brasília, em São Paulo? Por causa do Pátria Latina, porque a sede de todas essas publicações, tirando notícias da Bahia, a sede é Brasília. Aí veio a pandemia. Com a pandemia, aí mudou a porra toda. Né? Fiquei por aqui. Uma vez ou outra eu ia em Brasília, né? Mas fazendo todo o trabalho de edição daqui de Salvador. Aí peguei gosto de fico em casa, de chinelo, calção, tá entendendo? Bermuda, camiseta, à vontade. Já aconteceu eu estar conversando com figuras assim, como embaixadores e tal, tá? Eu estou aqui de paletó e gravata e da cintura para baixo eu estou lá Boixá. Boixá, ele ia para o Jornal da Band, ele ia de bermuda, chinelo, metia um paletó e a gravata, pronto, estava elegante, tá entendendo? Qual a diferença, Shell? Você que vai novamente a Cuba agora em maio, não é isso? Qual é a diferença de Cuba hoje para aquela Cuba do início, quando você começou a visitar? Rapaz, naquela época foi uma época difícil. Tá? O leste europeu tinha acontecido, né? A União Soviética acabou e tal, pai, foi um baque para Cuba violento. Porque enquanto existia a União Soviética, os Estados Unidos, apesar de manter um bloqueio, era pianinho com Cuba. Não era questão, vamos dizer assim, de medo, né, da União Soviética, mas para não azedar as relações bilaterais. Né? Com o fim da União Soviética, os Estados Unidos ficou mais valente, arrogante. E é raro o dia que não tem uma infernação contra Cuba. Cuba sofre um bloqueio violento há mais de 60 anos. Todo produto que chega a Cuba chega por um preço maior, porque as empresas alegam que, por fazer negócio com Cuba, vão ser sancionadas pelos Estados Unidos. E aí, no valor do produto, coloca isso. O preço fica mais caro. Um navio que vai a Cuba levar mantimentos, essas coisas, ele fica 6 meses proibido de entrar em águas americanas.
porque está fazendo negócio com Cuba. Tem até um episódio interessante. Recentemente teve um navio de petróleo, acho que foi de petróleo, do Irã, ou foi da Venezuela. Os Estados Unidos queriam confiscar o navio. Aí Cuba veio correndo e comprou o navio da empresa. Acho que a empresa tinha algum problema com os Estados Unidos também. E a partir do momento que Cuba comprou o navio, aí já fica mais complicado, né? As sanções não permitem que você pegue um navio e tal. As sanções é mais, como é que diz assim? É remédios, é alimentos. Agora, que coisa curiosa. Se Cuba quiser comprar e pagar à vista, pode comprar na mão dos americanos. Se Cuba querer comprar à vista, pode. Todo ano tem uma feira de empresários de produtos norte-americanos em Cuba. Aí eu fui um dia nessa feira. Aí eu digo, que porra é essa? Os caras botam pra fuder em vocês e vocês comprando, fazendo compras lá. Walter, dois motivos. Primeiro, é perto. A gente faz o pedido hoje, depois da manhã tá aqui. Segundo, a gente desmoraliza o bloqueio. Mesmo comprando com valor alto? Não, aí já não é valor alto. É o valor de coisa mesmo. Valor alto é assim, um navio saindo da Argentina, levando trigo para os Estados Unidos ou para Cuba, e esse navio vai sofrer as penalidades impostas pelo bloqueio, as sanções dos Estados Unidos com Cuba. Aí o cara já sabe, meu navio vai ficar 6 meses sem entrar em águas territoriais. Aí ele bota no preço, vende um pouco mais caro. Entendeu? Mas, no caso americano, desde quando Cuba pague à vista, tudo bem. Cuba não tem direito a créditos internacionais para comprar. Porque a maioria dos bancos internacionais tem capital norte-americano. Você tem uma ideia? Nenhuma bala doce nos Estados Unidos que tenha açúcar cubano, quando for fabricada a bala, ela pode ser vendida. Por que esse bloqueio dos Estados Unidos a Cuba ainda existe até hoje, depois de tantos presidentes que já passaram? É para querer dar um exemplo aos países do terceiro mundo e principalmente aqui do continente. Tá entendendo? Não faz o que eu quero, pode acontecer com você o que acontece com Cuba. Então hoje, e outra coisa, eles não conseguem derrubar o governo. Eles derrubam o governo do Brasil, da Argentina, do Peru, da Bolívia, do Chile, Venezuela. Eles tentam tudo. E vários outros países do mundo. Em Cuba eles não conseguem. Na época da ditadura, aqui no Brasil, Shell, em 64, na época de João Goulart, já se falava em o Brasil se transformar em um país comunista, né? Ser transformado em um país comunista. Hoje, essa ilusão, esse argumento ainda é usado, principalmente pelos bolsonaristas. Você acha que existe algum meio, alguma forma de o Brasil se tornar um país comunista? O problema é que toda vez que tem um governo que pensa no social, que pensa no povo mais humilde, aí a classe dominante vem com esse discurso e derruba. É comunista. Paulo Freire é um grande exemplo, um dos maiores educadores. O mundo todo reconhece Paulo Freire. Aqui no Brasil, por ele ter criado aquele método que em 45 dias você
alfabetizado, não sei o que. É comunista! Aí agora as pessoas falam assim, é comunista, mas nem sabem o que quer dizer isso. Se você defende o que Cristo defendeu, não é? Pensar nos mais humildes, ajudar quem precisa e tal, isso. Então, Cristo era o maior comunista que nós tivemos. Hoje, isso que aconteceu no Rio Grande do Sul, você se posiciona contra, e como jornalista você às vezes escreve também contra. É coisa de comunista, é assim. Então, essas coisas. Eu, na época de João Goulart, precisava de um bode expiatório. O bode quer transformar o Brasil num país comunista. Ele queria fazer mudanças significativas, que ia favorecer a classe mais humilde, né? Era um atraso desgraçado do Brasil naquela época, principalmente regiões nordestinas, norte, nordeste, tá entendendo? Então negociou essa coisa de comunismo. Agora mesmo com Lula nunca foi comunista. Nunca. O fato de você ser amigo, né, como ele era amigo de Chaves, Fidel, isso e aquilo, é um presidente da República, tem que se relacionar com todo mundo. Agora mesmo, quem é o nosso maior cliente? Quem é que compra a nossa soja? Quem é que compra o nosso ferro? Um país comunista. Aí veja você, aqui dentro o nego fica com essa nojeriza, os comunistas, mas na hora de fazer negócio, né, o nego esquece que nossa economia depende, tá entendendo? Praticamente atrelada. Se a China quebrar, a gente quebra também. Vamos vender a quem? A China é o país que tem o maior investimento no Brasil hoje, é a China, 300 e tantos bilhões. Só na Bahia você sabe, essa ponte. Aí ficam umas figuras, porque o comunismo, porque isso, porque aquilo. Ei, velho, peraí. Eles estão investindo aqui, você não diz nada? Nessa hora, né? Ninguém é comunista. Shell, você chegou a escrever o livro Cuba, a culpa é de Fidel. Esse livro aí tem causos, é um caderno de viagens e utopias, né? Você viveu muito tempo em viagens por lá e trouxe tudo e colocou aí nesse livro pra gente. Tem a história, né? Rapaz, aqui tem um bocado de coisa assim interessante. Tem uma história que você chegou a ser quase preso no aeroporto. Eu levei farinha e eles não conheciam a farinha. Aí quando abriu, a mala passou no raio-x, que viu aquele pacote, né? Aí, porra. Branco, que diabo é isso? Eu saí procurando a mala de todo mundo, chegava e a minha não. Aí eu ficava. Aí, essa mala. Aí me levaram para um canto assim, pediram para eu abrir. Tinha um X na minha mala, com aquelas canetas nanquim e tal. Que é a mala que quando eles botam esse X, a segurança toda ali já sabe que aquela mala tem tudo. Aí abri. Aí, o que é isso? De farinha. Aí, rapaz, para explicar o que era farinha. Eu sabia, eu tinha outras explicações, mas eu estava afim de curtir. Aí, resultado, o cara chamou o chefe. Não, chamou o subchefe. O subchefe veio com uma agulha, com uma cavazinha no saco. Chamou o chefe. Veio o chefe também, a mesma coisa, né? E nisso, eu tinha ido com o grupo mesmo. O grupo estava lá esperando. Olha, demorou mais de 2 horas isso. Do lado de fora do aeroporto, você lá dentro. E eu lá dentro. Apreendido. Aprendi. E eu explicando que eles são bem tranquilos também e tal. Pai, eu tentando explicar aquela coisa toda. Aí eu tinha levado, já tinha celular, eu tinha levado, eu já sabia que ia dar, eu tinha ideia que ia dar isso, né? Aí eu tinha levado umas fotos de mandioca
e mostrei para eles que era daquilo que se fazia a farinha. Oh, aqui em Cuba tinha a raiz, mas eles não faziam farinha. Ó. A farinha de lá vinha do México, mas era mais grossa, aquela coisa toda. Ele tem uma porrada de história. Tem uma outra, eu estou em Cuba, eu tinha uma namorada, o namoro já estava esfriando, aí eu sabia que ela estava de férias a 500 quilômetros de Havana, eu desembarquei em Havana com outra paquera. Aí tá a gente de mãozinhas dadas, passeando em Havana, uma cidade de 3 milhões de habitantes, com quem a gente se bate? Com a tia da outra, que estava de férias. Aí fez o que toda tia faria, o tio. Na mesma hora ligou? Ligou, ó, o Walter tá aqui. No dia seguinte, o Deg chegou. E você com outra pessoa lá. Resultado, acabamos de vez. Jussara, que eu estava apaixonado, não estava doido para namorar com Jussara. Não quis mais namorar comigo, porque disse que era mulherengo mesmo, tá entendendo? As duas ficaram amicíssimas e eu sem ninguém. Sem nenhuma das duas. E são amigas até hoje, são minhas amigas também. Tem também artigos, entrevistas aí no livro, né, Chico? Eu tenho a entrevista com Rafael Correia, a quem fala de Pátria Latina. Eu tenho alguns textos que saíram no Pátria Latina que eu vou ler. Eu estou pensando, agora em maio, provavelmente, sairá um segundo livro, escrito em parceria com o grande jornalista e escritor José de Jesus Barreto. Mas eu tenho outro livro sobre Cuba. Eu digo, porra, tem um assunto pra caramba. Esse que vai sair agora é sobre o quê? É sobre um atleta, Biribinha. Biribinha? Que jogou com Roberto Dinamite no juvenil futebol, do né, Vasco. Shell? Hein? Jogador de futebol. Jogador de futebol. Jogou com Afonsinho, Jairzinho, jogou com Clodoaldo dos Santos e conviveu com os Novos Baianos. Tanto que Pepeu Gomes ainda fez até uma música em homenagem a ele. Biribinha nos States. Biribinha saiu, ele armava encrenca e tudo quando era time. Foi jogar no Santo Antônio do Texas, ao lado de Bob Moody, capitão da seleção inglesa de 70 e 74. Ele era o carcaço do time. Tanto que Bob Moody foi dizendo, mas como é que na seleção de 70 você não jogou na seleção brasileira, não foi convocado e tal, pá. E ele era envolvido com os Novos Baianos também, tal, no fumo, na putaria, em tudo. Tanto que ele é amigo de Fagner, de Afonsinho, de Paulinho da Viola, ele conviveu com esse pessoal. Aí tem cada caso assim interessante. Tem uma que Edu, ponta esquerda do Santos, que foi colega dele também, ligou para ele, o celular dele, acho que pelo amor. Biribinha, o Rei Pelé tá aqui querendo falar com você. Aí Biribinha disse, vai tomar no cu, porra, hora dessa, tá fazendo um negócio de mentira, e desligou o celular. Aí o cara ligou de novo. Ele, porra, não enche os culhões, não sei o que, Biribinha, aqui é Edu dos Santos, você acabou de mandar o rei tomar no cu, porra. Fala aqui com ele. Passou. Ô, Biriba e tal, meu rei, me desculpe, não sei o quê, mas isso contado de uma maneira... como aconteceu realmente. Como aconteceu, é interessante. Mas tudo indica que vamos fazer outro livro sobre Cuba. Já tem um nome, Uma Esquina Havaneira, onde eu vou contar alguns casos do bar que aconteceram ali na esquina, onde tem o Bar Monsieur e na frente o Hotel Nacional. Os casos de Cuba, parte 2. Tem Não. Previsão de quando? Ainda esse ano? Não, é só na hora que me der vontade assim de sentar, que é tudo mesmo numa sentada. Sento, começo a digitar, quando termino, tá pronto. Agora me diz, Shell, quem quiser procurar, encontra esse livro como? Na livraria do aeroporto, na livraria da rodoviária,
encontra... Qualquer aeroporto, qualquer rodoviária, como é que é? Não, aeroporto aqui de Salvador. Não, nos outros já deve ter até terminado. E Também podem entrar em contato com você pode pelas entrar em redes sociais, né? contato, tá entendendo? Pelo celular 71992361123 ou pelo e-mail waltershell@gmail.com. Walter com V, Shell, X-E-U, Walter Shell é uma palavra só, e você tem. Você no Amazon se acha também. Shell, o papo tá ótimo, já estava aqui me sentindo em Cuba. Gostei muito da nossa conversa, viu? Muito obrigado, só tenho que agradecer, Luciano. Muito obrigado mesmo. Eu espero que com o lançamento do nosso novo livro, a gente faça outra entrevista. Aí eu vou chamar a Barretinho, tá entendendo? Pra gente fazer um ping-pongzinho bem legal. Mas muito obrigado mesmo. Valeu. Eu espero que vocês também tenham gostado. Até o próximo vídeo ou até a próxima entrevista.